Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Salles, eu sou professor de Direito Administrativo. Vamos iniciar aqui o nosso curso para o Elevator INSS, trabalhando várias questões de Direito Administrativo. O bloco inicial vai ser focado na parte de noções de Direito Administrativo. Mas o engraçado é que quando você faz um concurso e você olha o edital, e lá está escrito noções de direito administrativo. Mas, para ser honesto, de noções não tem nada. É muito avançada essa matéria. Então aqui a gente vai trabalhar de uma forma bem específica, com uma linguagem própria, particular que eu tenho para transmitir esse conteúdo. E o principal, eu vim aqui para facilitar. Eu vim aqui para transformar a sua vida nessa matéria. Quer ver? Acompanha comigo. Põe na tela. Vamos lá. Eu sou o professor Gustavo Salles. Eu sou professor de Direito Administrativo. Você pode me localizar em todas as redes sociais, tá? Principalmente no Instagram. Você pode localizar o professor Gustavo Salles. E o principal, qualquer dúvida que você tenha, mande uma mensagem aqui no Estúdio Aulas, que essa mensagem vai ser encaminhada para mim e eu posso tentar ajudá-lo em relação a esse conteúdo, em relação a essa matéria. Vamos lá. Noções de direito administrativo, organização da administração pública. É o primeiro tema. Eu acho que nesse primeiro tema, só desse conteúdo, temos mais de 60 questões para corrigir dessa matéria. É fantástico o tanto de questões que a gente vai trabalhar aqui. Vocês vão enjoar de direito administrativo. Não enjoa não, tô brincando, não enjoa não. Essa matéria é muito gostosa. Vamos lá. Primeira questão foi cobrada no TJ do Ceará. Prova para juiz substituto 2018. Vamos lá. Relativamente às entidades da administração pública indireta, assinale a opção correta. Primeira coisa, quando eu falo das entidades da administração pública indireta, a primeira coisa que eu quero que você grave é esse mnemônico. Qual é o mnemônico? Fase. O F seria fundações, o A seria autarquias, o S, sociedade de economia mista e o E, empresas públicas. Então, sempre quando eu falar da administração pública indireta, entidades da administração indireta, lembra do mnemônico fase. Bacana? Então, vamos lá. Autarquias e fundações públicas podem receber, por meio de lei específica, a qualificação de agência executiva, para garantir o exercício de suas atividades com maior eficiência e operacionalidade. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha só. Com base no artigo 37, inciso 19 da CF, você vai observar que a lei específica, ela pode criar, ou a lei específica, ela pode autorizar. Ela pode criar autarquias, exemplo, INSS. Ela pode criar fundação pública de direito público, mas ela pode também autorizar. O que ela pode autorizar? A chamada fundação pública de direito privado, bacana, direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil. Exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Agora observa que você tem aqui a fundação pública, que é criada por lei, que vai ter a personalidade jurídica de direito público, e você tem aqui a fundação pública, que é autorizada por lei, que vai ter a personalidade jurídica de direito privado. Mas em tudo, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que as duas são fundações públicas, mas uma vai ser autorizada por lei e a outra vai ser criada por lei. Então, nesse contexto, é muito importante você observar que essas fundações, as duas, são públicas. Mas aquela que é criada por lei, ela tem a PJ de direito público. E aquela que é autorizada por lei tem a PJ de direito privado. Então, eu vou falar para você que a Fundação Pública de Direito Público, exemplo, FUNAI. E uma Fundação Pública de Direito Privado, exemplo, a FUNPRESP
do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. Agora, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? A letra A, ela está falando justamente de uma tal de agência executiva. Você vai ter aqui uma autarquia, ou aqui você tem uma fundação pública. E essa autarquia ou fundação pública, que pode ter sido criada ou autorizada por lei, ela vai se encontrar sucateada. E se ela se encontra sucateada, ela vai apresentar para o Ministério Supervisor um plano estratégico de reestruturação. Encaminhado o plano estratégico de reestruturação, o Ministério Supervisor encaminha isso para o Presidente da República, que poderá editar um decreto que, mediante a assinatura desse decreto, essa autarquia ou essa fundação, que foi criada ou autorizada por lei, mas que foi formalizada através de um decreto, porque olha só o detalhe, porque ela formalizou um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. E quando esse contrato de gestão foi formalizado com o Ministério do Supervisor, o Presidente da República pode editar um decreto. E esse decreto vai dar uma qualificação, vai dar um status para essa autarquia ou essa fundação. E o status dessa autarquia ou dessa fundação é que a partir de agora, depois da formalização do contrato de gestão, após a ratificação por decreto, ela passa a ser chamada de agência, olha só, de agência, o quê? Qual agência? Executiva. Então, a chamada agência executiva nada mais é que o quê? Deixa eu pegar o marca-texto. Nada mais é que uma qualificação. Mas essa qualificação é dada a quem? Vamos lá. A autarquias ou fundações que formalizam com o Ministério Supervisor um contrato de gestão. E após a assinatura desse contrato de gestão, o Presidente da República pode editar esse decreto. E dado essa qualificação do decreto, a autarquia ou fundação pública passará a ser chamada de agência executiva. Por que vai ser formalizada essa agência executiva? Primeiro, para cumprir o escopo da eficiência. Segundo, o que você vai observar? Segundo, o que você vai observar? Primeiro, você vai dar eficiência a ela. E aí você vai conseguir aumentar a autonomia financeira, orçamentária, gerencial. Então ela consegue ter uma vantagem maior para conseguir cumprir o princípio da eficiência. Alguns autores criticam demais a figura da agência executiva porque eles falam que é como se você estivesse premiando o incompetente. Então entenda que quando a autarquia ou fundação ela não está tendo eficiência, ela desenvolve internamente um plano estratégico de reestruturação. Encaminha esse plano estratégico de reestruturação para o Ministério Supervisor, que assina com ela um contrato de gestão. Assinado o contrato de gestão, você encaminha isso para o presidente, que pode editar um decreto e qualificar essa autarquia ou uma fundação numa chamada agência executiva. Vamos olhar o que afirmou a letra A agora? Vamos olhar o que afirmou a letra A, olha só. Vamos olhar para a letra A, vamos lá, vamos entender isso aqui, vamos lá. Olha só. Autarquias ou fundações públicas podem receber, por meio de lei específica, olha só, por meio de lei específica, a qualificação de agência executiva. Errado. Porque a qualificação de agência executiva não se dá por lei específica, se dá por decreto. Então a letra A, ela está errada. Vamos para a letra B. Olha só. São traços distintivos do regime jurídico especial das agências reguladoras. Vamos lá.
a investidura especial dos seus dirigentes. Então vamos lá. O presidente da República indica, mas tem que ter uma sabatina do Senado Federal. Então veja que nesse caso, você vai praticar um ato, mas que depende de uma manifestação do presidente da República e uma segunda manifestação do Senado Federal, que é a sabatina. Quando você quer praticar um ato, mas que exige duas ou mais manifestações de vontade, você está diante do chamado ato complexo. Então, nesse caso específico, para você indicar o novo presidente da Anatel, da Anvisa, da NTT, da ANAC, da Ancine, da ANP, você vai ter que ter um procedimento diferenciado em relação às outras autarquias. Não é à toa que você está falando de uma agência reguladora. Então esse é um traço distinto que você não encontra nas outras autarquias. Segundo, mandato por prazo determinado. E o período de quarentena após o término do mandato diretivo. Gabarito B de bola. Letra C. A instituição de uma fundação pública de direito público. Exemplo, a FUNAI. Exemplo, o IBGE. Diferentemente das autarquias, cuja criação se dá por meio de uma edição de lei, exige, além da previsão legal, a inscrição do seu ato constitutivo junto ao registro das pessoas jurídicas. Olha só. Quando você fala que a lei específica cria, é diferente de falar que a lei específica autoriza. Porque quando a lei específica ela autoriza, você vai precisar fazer o chamado registro dos atos. E quando a lei específica cria, você não precisa do registro. Então, como ele falou de uma fundação pública de direito público, que vai ser criada por lei, você já subentende, junto comigo, que não precisa fazer o registro. Só precisa fazer o registro quando a lei simplesmente autoriza. E a lei autoriza quem? 3 instituições. Quais são? A Fundação Pública de Direito Privado, a Empresa Pública e a Sociedade de Economia Mista. Porque autarquias e fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei, então, consequentemente, por serem criadas por lei, elas não precisam fazer o registro. Então, a letra aqui está errado, porque ele está falando que a fundação pública de direito público e a autarquia, cuja criação das duas vão se dar pela edição da lei, exige, além da previsão legal, a inscrição dos atos constitutivos. Errado, porque se a fundação pública foi criada por lei, ela dispensa o registro dos atos constitutivos. Bacana? Questão D. Embora seja reconhecida a natureza de autárquica, dos conselhos de classe, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Administração, Conselho Federal de Psicologia, em razão da natureza privada dos recursos que lhes são destinados, essas entidades não se submetem ao controle externo do Tribunal de Contas. Olha só o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Todos os conselhos, todos, com exceção de um. Qual é a única exceção dos conselhos que não realiza concurso público, que não faz licitação, que não sofre controle externo do Tribunal de Contas? É a Ordem dos Advogados. Ou seja, a OAB, por mais que ela tenha todas essas características dos conselhos, ela é a única entidade que, apesar de exercer o poder de polícia e o poder disciplinar, não se encontra sujeito ao regramento do Estado.
a ordem de concurso público, a ordem de licitação, a ordem de fiscalização do Tribunal de Contas. Porque a OAB é considerada sui generis, ela tem uma natureza ímpar. Ela não tem essa classificação de autarquia, porque ela é uma conduta independente da administração pública. Então, todos os conselhos realizam concurso, todos os conselhos realizam licitação, todos os conselhos sofrem controle externo do Tribunal de Contas, exceto salvo a OAB. Então, nesse item D, falou que o conselho não sofre controle do Tribunal de Contas. Só poderia marcar como certo esse item se ele falasse da OAB. Bacana? Então, consequentemente, a letra D está errada. Vamos ver a última assertiva? Vamos lá. Letra E. As empresas públicas e sociedade de economia mista poderão ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida. Olha só. Quando eu falo de empresa pública e sociedade de economia mista, é fundamental que você saiba duas diferenças. A primeira diferença é o capital e a segunda diferença é a chamada forma de constituição. E aqui eu vou colocar alguns exemplos. Exemplos de empresa pública: Caixa Econômica Federal, Serpro, ok? Vou colocar aqui Dataprev. Exemplo de sociedade de economia mista: Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras. Agora, qual é o detalhe? Quando você fala de uma empresa pública, você concorda que o nome tem que servir para alguma coisa? Tem que servir. Então, se o nome serve para uma coisa, significa que se a empresa é pública, significa que o capital é 100% de origem... De qual origem? De origem pública. Agora, se você fala de uma sociedade de economia mista, é porque isso aqui está misturado. Está misturado. Então, se está misturado, significa que a maior parte desse capital, ele tem que ser de origem pública. Mas entenda que para ser misturado, você precisa ter essa parte do capital de origem privada. Mas entenda que se você só vai ter algo misturado se você tiver tanto capital público quanto capital de origem privada. Então é por isso que você fala que é uma sociedade de economia mista. Você vai ter a conjugação de um capital público com a conjugação de um capital privado. Mas lembrando que esse capital público tem que ser a sua maior parte, a maioria. Porque uma sociedade de economia mista, ela tem que ser constituída obrigatoriamente no regime de sociedade anônima. E por que obrigatoriamente ela tem que ser constituída na forma de sociedade anônima? Porque aqui, esse capital aqui de origem pública corresponde às ações. E são ações com direito de voto. E essas ações com direito de voto, na sua maior parte, têm que ser pertencentes à estrutura do Estado. Por isso que você vai destacar que a única forma de você constituir uma sociedade de economia mista é na forma de sociedade anônima. Enquanto uma empresa pública é diferente. A empresa pública, ela tem um detalhe. Ela pode ser constituída sobre qualquer forma. Ela não tem essa restrição de ser constituída somente na forma de SA. Agora, olha o maior peguinha de prova do mundo. A empresa é pública, o seu capital é 100% de origem pública, mas entenda que a personalidade jurídica dela é de direito o quê? É de direito privado. Então, pelo amor de Deus, não cai naquele peguinha. A empresa é pública? É. O seu capital é público? É.
Mas entenda que mesmo que você fale que a empresa seja pública, que o capital seja público, a personalidade jurídica da empresa pública e da sociedade de economia mista também é de direito o quê? Privado. Porque as duas têm a personalidade jurídica de direito privado. Então isso aqui, as duas terem a mesma personalidade jurídica é uma igualdade. Agora, capital tem diferença e a forma de constituição tem diferença. Então, grave essas duas diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista, porque isso despenca em prova. Tá claro? E outra diferença importante, que não é tão cobrada, mas é uma terceira diferença, é o aspecto da forma processual. Se você demandar uma ação judicial contra uma empresa pública federal, com base no artigo 109 da Constituição, essa ação que você demanda contra uma empresa pública federal deverá ser julgada na Justiça Federal. Agora, se você entrar com uma ação contra uma sociedade de economia mista, essa ação vai tramitar na Justiça Estadual. Bacana? Pessoal, essa questão, a número 1, o gabarito é a letra B. A letra E está errado, porque sociedade de economia mista só pode ser constituída na forma de SA e empresa pública admite qualquer forma. Essa questão ela é longa, ela é interessante, é uma questão bem profunda que a gente teve que trabalhar a fundo. Não é à toa que eu fiquei quase 20 minutos só para corrigir essa questão. Mas, professor, por que você demorou tanto nessa questão? Porque essa questão, sem sacanagem nenhuma, sem nenhuma brincadeira, essa questão ela trata de uma vez só tudo aquilo que a gente vai estudar nas outras questões. E o principal que eu quero perguntar para vocês que estão assistindo em casa essa aula. Existe diferença de agência reguladora para agência executiva? Essa é a pergunta que eu trago à reflexão. Veja que o gabarito da questão é a letra B, que existe traços distintivos das agências reguladoras em relação às outras autarquias. Exemplo, a forma de escolha dos seus dirigentes, que vai ter a sabatina do Senado, o período de quarentena, que é aquele período do qual o ex-presidente, o ex-diretor, não pode atuar naquele setor que antes ele regulamentava, e o principal, o aspecto do poder normativo, eles podem regulamentar, podem normatizar, bacana? Fique atento em relação a isso. Mas minha pergunta é, para você que está em casa, existe diferença de agência reguladora para agência executiva? Tem diferença ou não tem diferença? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Põe na tela aqui para mim, por favor. Olha só, olha só. Quando você fala de agência executiva, ela é diferente de agência reguladora. A agência executiva nada mais é que uma autarquia ou uma fundação pública que desenvolve internamente um plano estratégico de reestruturação, assina um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, que encaminha esse contrato de gestão para o Ministério, que edita um decreto e dá uma qualificação para aquela autarquia ou aquela fundação. Agora, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Aqui, quando você fala de agência reguladora, é o seguinte, a própria lei específica que vai criar a autarquia, já vai falar o seguinte, olha, você vai ser uma autarquia, em regime especial. Então aqui, olha o detalhe, a própria lei específica já dá essa prerrogativa especial para essa autarquia. Não é à toa que quando você fala de agência reguladora, ela é uma espécie de uma autarquia. Diferentemente das agências executivas, que nasce uma autarquia normal ou uma fundação pública, que aí segue todo esse caminho que eu estou apresentando para vocês. Desenvolve internamente um plano estratégico,
assina um contrato de gestão, encaminha para o presidente que pode editar um decreto, e aí o decreto que vai qualificá-la como chamada agência executiva. Então, bota isso na sua cabeça, que agência executiva é diferente de agência reguladora. Questão 2. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovido por empresa pública. Vamos lá. Se você fala que a empresa é pública, você entende que o capital dela é 100% de origem pública. Mas você entende que a personalidade jurídica dela é de direito privado, ok? Fique atento que quando você fala da personalidade jurídica de direito privado, é uma situação de igualdade em relação ao particular. É uma relação de natureza horizontal. Agora, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Aqui você tem a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Ao lado da Caixa Econômica Federal, você tem aqui o Banco Itaú, que desenvolve a mesma atividade que o Estado, ou seja, exploração da atividade econômica. Então, olha só. A Caixa Econômica Federal deseja contratar novos empregados para trabalhar na Caixa. O que ela tem que fazer? Concurso público. Bacana? O presidente do Itaú quer contratar o seu filho para ser o novo gerente comercial. Ele pode? Pode. E o dono do Itaú, para contratar o seu filho, tem que fazer concurso público? Não. Porque dentro do Itaú, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, a Caixa Econômica Federal deseja comprar mesas e cadeiras. Então, se quer comprar mesas e cadeiras, vai ter que fazer o quê? Licitação. Agora, vem cá. O dono do Itaú quer comprar mesa e cadeira na loja do pai dele. Ele pode comprar? Pode. Porque ele compra aonde que ele quiser. Entenda que por mais que seja uma pessoa jurídica de direito privado, que está atuando em igualdade em relação ao particular, você concorda comigo que a Caixa Econômica continua sendo uma empresa pública, então ela faz parte da estrutura do Estado. E se ela faz parte da estrutura do Estado, você vai observar que o regime dela é híbrido. Como assim híbrido, professor? Híbrido em qual sentido? Ela vai observar tanto normas de direito público, como concurso público e como licitação, como prestação de contas ao TCU. Tudo isso são normas de direito público que ela tem que observar. Mas ela também, por estar explorando a atividade econômica, ela vai estar atuando em igualdade com relação ao particular. Tanto que o cara que foi contratado na Caixa Econômica Federal, você vai observar que ele foi contratado pela CLT. A mesma lei que é aplicada para o cara que trabalha no Itaú. Então aqui você encontra a situação de igualdade. Agora minha pergunta é, se eu fiz o concurso público da Caixa, tinha 10 vagas previstas no edital, eu passei na 5ª posição, chamo o primeiro, chamo o segundo, chamo o terceiro, chamo o quarto. Quem é o próximo? O 5º. Mas quando você olha a nomeação, pulou para o 6º. Não respeitou a ordem de classificação. Eu pergunto, eu estou falando de um caso de um direito líquido e certo, que só com a prova documental eu consigo provar que depois do 4º vem o 5º e não o 6º? Sim. Então eu pergunto, caberia um mandado de segurança contra essa ilegalidade no concurso público? Sim. Mesmo sendo contra uma pessoa jurídica, de direito privado seria possível. Então o que você tem que observar? Se a Caixa Econômica Federal deseja comprar outro banco, isso é um ato de gestão, regulado pelas normas do direito privado.
Então, nesse caso, não cabe mandado de segurança. Agora, se a Caixa Econômica Federal pratica uma ilegalidade a um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas datas, cabe mandado de segurança sim, contra concurso público, contra licitação, contra normas de direito público, mesmo sendo praticados por pessoas jurídicas de direito privado. Então a questão que você tem que observar é que essa empresa é pública, mesmo ela tendo a personalidade jurídica de direito privado. Ela não vai deixar de observar as normas de direito público. Por isso que você fala que é um regime híbrido. Então vamos olhar aqui a resposta aqui e pode marcar o seu gabarito que o item está o quê? Correto. Ou seja, cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovido por empresa pública, porque a licitação é uma norma de direito público, mesmo sendo praticado por uma pessoa jurídica de direito privado, a questão 2 está correto. Questão 3. Dado o caráter privado de uma sociedade de economia mista, isso mesmo, olha só, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública deixa eu apagar, de direito privado, as três são autorizadas por lei, então as três terão personalidade jurídica de direito privado. As três, bacana? As três. Vamos lá. O Tribunal de Contas está impossibilitado de exercer o seu controle externo. Olha para mim. Sempre quando você falar o seguinte na sua prova, sempre, vamos combinar uma coisa desde o início do nosso curso. Você está fazendo uma questão de prova de direito administrativo e ele falar o seguinte, ó, na administração pública direta, União, Estados, DF, municípios, tem que ter licitação. Se ele falar que na administração pública indireta não tem licitação, tá errado. Se ele falar para você que na administração direta tem concurso público e ele falar que a administração pública indireta não tem concurso público, tá errado também. Mesma coisa igual essa questão. Tá falando que empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública de direito privado, por ter um caráter privado, não sofrem controle externo do Tribunal de Contas. Você concorda que o Senado, a Câmara, os ministérios, o STF, o STJ, todos sofrem um controle externo por parte do Tribunal de Contas? No aspecto patrimonial, financeiro, orçamentário, gerencial, sofre ou não sofre? Sofre. Dentro dos limites constitucional, cabe ao Tribunal de Contas esse controle externo sobre qualquer movimentação ou renúncia fiscal realizada pela União, Estados, DF, municípios. Então, se a administração direta sofre controle por parte do Tribunal de Contas, a administração pública indireta também sofre. Então, olha o que eu estou pedindo para você e eu vou mostrar em todas as questões. Falou que existe na administração direta e ele falou que não existe na indireta, 99% dessa questão está errada. Vamos olhar aqui o gabarito. Pode marcar na questão 3. Pode marcar na questão 3 que o item está o quê? Errado. Porque ele está falando que o Tribunal de Contas está impossibilitado de exercer controle externo. Então o item está o quê? Errado, porque existe sim o chamado controle externo por parte do Tribunal de Contas, ok? Questão 4. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, que exercem função administrativa e integram a União por meio da desconcentração, componente, olha só, componente de uma hierarquia, fazem parte da administração pública direta. Essa questão foi muito bem feita e deixa eu mostrar uma coisa para vocês, olha só. Olha só, quando eu fizer esse desenho aqui, eu pergunto para você que está em casa, eu desenhei um órgão ou eu desenhei eu desenhei uma pessoa ou eu desenhei uma mãozinha? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para quem está em casa. Eu desenhei uma pessoa ou eu desenhei uma mãozinha? Então entenda que aqui eu desenhei uma pessoa. E se eu desenhei uma pessoa, significa que eu desenhei uma entidade.
Bacana? Agora, olha que curioso, olha que curioso. Agora eu vou perguntar para você que está em casa, o que eu vou desenhar? Se eu vou desenhar outra pessoa, ou eu vou desenhar uma mãozinha. Olha só, eu quero que você olhe o desenho. Fica de olho no desenho. Olha só. Agora eu quero que você me responda quem está em casa. Eu desenhei uma pessoa ou eu desenhei uma mãozinha? O que você está enxergando aí? Uma pessoa ou uma mãozinha? Você está enxergando uma mãozinha. Então, se eu desenhei uma mão, eu quero que você entenda que eu desenhei um órgão. E eu pergunto para você, tirando aquele filme da família Addams, que você vê a mão andando sozinho, significa que a mão pertence a essa pessoa. E nesse caso, o nome dessa pessoa se chama união. Porque a união é uma entidade. Entidade é uma pessoa. Agora olha só, essa pessoa, ela tem outra mãozinha? Ela tem um pezinho? Ela tem outro pezinho? Tem. Então, quando você desenha a mãozinha, significa que você está desenhando o quê? Órgãos. E todos esses órgãos fazem parte dessa pessoa. Então, são órgãos o quê? Internos. Porque eles estão dentro dessa pessoa. E se esses órgãos estão dentro dessa pessoa, vamos entender agora. Você concorda que a União tem 3 poderes? O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E dentro do poder executivo vai ter o órgão da presidência da República, abaixo vai ter os ministérios, abaixo vai ter a Polícia Federal e lá embaixo vai ter o chamado órgão subalternos. Então, nessa relação de vários órgãos, várias mãozinhas que fazem parte dessa pessoa, você vai concordar comigo que todos esses órgãos estão dentro dessa pessoa. E se eles estão dentro dessa pessoa, é porque existe uma relação de natureza vertical. Lá em cima está o estagiário ou está o chefe? O chefe. E lá embaixo está o subordinado. Só que qual é a curiosidade, qual é a observação que você tem que ter? Qual é o detalhe? Olha só, você tem que diferenciar uma técnica chamada desconcentração de outra técnica chamada descentralização. Então aqui que está o segredo da matéria. A desconcentração, acompanha aqui comigo, olha só. A desconcentração tem aqui o CO. A descentralização tem aqui o CE. Então, em cima disso, dessa dica que eu acabei de grifar para você, olha só. Olha só. Em cima dessa dica, o CO nada mais é que o quê? A criação de quê? De órgãos. Então, se ele está criando órgãos, ele está criando o quê? Ele está criando o quê? O que ele está criando? O que ele está criando se ele está criando órgãos? Ele está criando pessoa? Ele está criando o quê? Mãozinha. Agora, olha só. O CE é criação de quê? É criação de, olha só, de entidades. Então, se ele cria entidades, ele está criando o quê? Pessoas. Isso é a base que você tem que ter, é a premissa inicial que você nunca mais vai errar uma questão de administrativo. Você nunca mais erra uma questão de administrativo. Então, quando você faz a criação de órgãos, você está fazendo a repartição interna, você está fazendo a desconcentração, e nessa repartição interna vai existir uma relação o quê? Vertical. Por que vertical? Porque é uma relação pautada pela chamada subordinação, diferentemente da criação de entidades,
que é uma repartição de atribuição externa. Por que externa? Porque quando você cria pessoas, significa que você já tinha uma pessoa previamente que era titular de uma atribuição e responsável pela execução da atividade, que está passando para outra pessoa exercer ela em seu nome. Consequentemente, você enxerga uma relação que horizontal, onde não existe o quê? Subordinação. Mas você concorda que tem que existir uma ligação? Então tem que ter uma vinculação. E não hierarquia. E não subordinação. E olha aqui o principal agora. Olha o principal agora. Olha o principal. Preste atenção. Por mais que eu faça aqui, nessa pessoa aqui chamada união, eu crio aqui uma mãozinha, eu crio aqui um pezinho, eu crio aqui outro pezinho, eu crio aqui uma mãozinha, eu crio aqui o ouvido, o outro ouvido, a boca, os olhos, eu crio o nariz. Eu posso criar até o membro dele reprodutor. Mas entenda que você continua enxergando apenas quantas pessoas? Uma pessoa. Porque você está fazendo uma repartição o quê? Interna. Agora, quando você cria outra pessoa, você enxerga aqui quantas pessoas? Duas pessoas. Esse é o fundamental. Por isso que eu falo que é uma repartição externa. E entre pessoas distintas, vamos lá, olha para mim rapidamente. Entre pessoas distintas, não existe hierarquia. Falou desconcentração, relação interna. Você enxerga uma pessoa porque você está criando órgãos. Falou descentralização, é uma repartição externa, onde você enxerga duas pessoas. Grava isso, meu aluno, que nunca mais você erra. Vamos voltar para a questão, volta para a questão. Vamos lá, volta para a questão, olha só. Olha só. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria. Ok. Que exercem função administrativa, e integra a união. Então ele falou aqui que integra essa pessoa. E então, se ele falou de um órgão, tá aqui a mãozinha. Por desconcentração, ok. Componente de uma hierarquia, porque é uma relação vertical, fazem parte da administração pública direta. Questão aqui está o quê? Correta. Essa questão foi muito bem feita mesmo. Muito bem feita. Tá ok? Tá ok? Vamos lá. Questão 5. As autarquias, vamos lá. Lembra do mnemônico fase. Autarquias é uma entidade. Então, se a autarquia é uma entidade, significa que a autarquia é uma pessoa. Somente podem ser criados mediante lei específica. Ok. Enquanto empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas que integram a administração pública indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto. Errado, que com base no princípio da reserva legal, com base no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, qualquer uma dessas que integra a administração pública indireta depende de lei. Questão 5, marca o gabarito errado. Questão 6. A empresa pública difere da sociedade de economia mista. Vamos lá. Quais são as diferenças da empresa pública e sociedade de economia mista? A empresa pública, o capital é 100% público. A sociedade de economia mista, está misturado. Então, a maioria das ações com direito de voto, a maioria com direito de voto, tem que ser de qual origem? Pública. Mas entenda que na composição do capital, a maior parte é pública. Mas eu preciso ter essa pequena parte que é privado. Isso é uma diferença. Segunda diferença, que quando você fala da empresa pública, ela pode ser criada sobre qualquer forma. E a sociedade de economia mista somente, exclusivamente na forma de sociedade anônima. Então vamos observar se ele afirmou isso para a gente na questão. A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica? Errado. Porque a personalidade jurídica das duas não é uma diferença.
e sim uma semelhança. Então marca errado, porque tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, as duas terão a PJ de direito privado. Errado essa questão. Mas o que seria a diferença em relação a elas? Vamos lá. O que seria a diferença? Vamos lá. A diferença seria o capital, que esse capital é 100% público, e a forma de constituição. Porque essa aqui só pode ser criada da forma de SA e essa aqui pode ser criada em qualquer forma. Questão 6, errado. Questão 7. As agências reguladoras. Vamos lá, quem são as agências reguladoras? ANS, ANTT, Anvisa, Anatel, Ancine, ANP, ANA e assim sucessivamente. São autarquias em regime especial, ok, que a própria lei já atribuiu essa prerrogativa especial para elas, o que lhe confere maior autonomia administrativa e financeira. Contudo, não possuem independência em relação aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa questão aqui, 90% dos alunos erram essa questão. 99% dos alunos erram essa questão. O Ministério Público, ele é independente. Ele é independente do poder executivo, legislativo e judiciário. Ok, o Ministério Público é independente. Isso aqui estaria certo. Agora, por mais que eu fale que não existe subordinação da administração pública direta e indireta, não existe subordinação. Até porque é uma relação de natureza horizontal. Não há subordinação, mas continua existindo, em relação à administração pública indireta, uma dependência em relação à administração direta. Então existe essa dependência. Então essa questão está correta, porque veja, por mais que ela tenha essa autonomia administrativa, financeira, contudo, ela não possui o quê? Independência. Independência quem tem é o Ministério Público. Que é como se fosse, entre aspas, um quarto poder, entre aspas, porque há divergência doutrinária nesse ponto. Mas entenda que eu estou falando aqui para você que entre duas pessoas distintas, bacana, ok. Não há subordinação, uma vez que as duas estão em mesmo patamar. Não há hierarquia, mas continua existindo uma dependência de uma em relação ao outro. Então eu não posso falar que, exemplo, a Anvisa, ela é independente de tudo, do executivo, do legislativo e do judiciário. Então aqui, essa questão, ela está o quê? Correta. Na minha opinião, olha para mim rapidamente. Na minha opinião, essa questão aqui, a número 7, foi uma das melhores questões elaboradas pela Banca CESP no ano de 2018. 99% dos alunos errariam essa questão. Então entenda que a administração direta, a administração pública indireta, ok, são duas pessoas distintas. Não existe hierarquia. Há uma vinculação, que dessa vinculação vai existir um controle finalístico, uma tutela ou também chamado supervisão ministerial. Contudo, todavia, porém, continua existindo uma dependência, porque ela não é independente do executivo, do legislativo, nem do judiciário. Independente é o Ministério Público. Ficou melhor agora? Essa questão é fantástica. Aprofunde o seu conhecimento em relação a esse item. Item show de bola. Gabarito da questão 7, pode marcar no seu gabarito aí que esse item está o quê? Correto. Vamos lá. Questão 8. Somente por decreto específico poderá ser criada uma autarquia. Eu já paro a leitura. Já paro a leitura por quê? Você vai ter que ter uma lei, olha só, você vai ter que ter uma lei, calma aí,
Deixa eu corrigir isso aqui. Você vai ter que ter uma lei específica. Você vai ter que ter uma lei específica que vai criar ou uma lei específica que vai autorizar. Então, quando ele falou aqui que vai ser por decreto, está errado. Porque tanto para criar quanto para extinguir aquilo que eu chamo de fase, que são as entidades que integram a administração pública indireta, todas vão depender de lei. Então, em qualquer momento que ele vai falar que para criar vai ter que ter um decreto, você já vai marcar que esse item está o quê? Errado. Questão 9. Em regra, o servidor público da administração autárquica que estiver no exercício de um mandato eletivo ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Disposição também aplicável ao servidor da administração pública fundacional. Correto. Então, se o cara trabalha no INSS e ele foi eleito como deputado, ele pede um afastamento para exercer o mandato eletivo. Da mesma forma que se o cara trabalha na FUNAI e foi eleito como senador, ele pede um afastamento para o mandato eletivo. E esse período que ele está no mandato eletivo, esse período, olha o detalhe, vamos aprofundar. Esse período vai contar para todos os efeitos. Todos os efeitos. Salvo promoção. Por qual critério? Completa a frase. Salvo promoção por... Quem completa a frase? Por merecimento. Tá? Salvo promoção por merecimento. Então, a questão 9, pode marcar no gabarito que o item está certo. Questão 10. Assinale a opção que apresenta uma característica comum às sociedades de economia mista e empresas públicas. Vamos lá. Estão sujeitas ao regime de precatório como regra. Errado, porque por atuar no campo do direito privado, ela atua em regime de igualdade com o particular. Então, se o particular não tem precatórios, o Estado, quando atua no campo do direito privado, também não vai se beneficiar do sistema de precatórios como regra geral. Então, a letra A está errado. Ele pode ter o sistema de precatórios? Sim, mas não como regra, e sim como exceção. B, não gozam de privilégios fiscais não extensíveis ao setor da iniciativa privada. Tem a ver com aquilo que eu estou buscando a explicação ao traduzir a ideia da igualdade. Então, consequentemente, eu já posso marcar sem dúvida o gabarito, a letra B. C, não precisam realizar o procedimento licitatório. Errado, porque eles têm até uma lei própria, que é a Lei 13.303 de 2016, que destaca que empresa pública e sociedade de economia mista devem licitar. Mas entenda que elas podem adotar o regime regulamentado pela lei própria, que é a 13.303, que seria o Estatuto das Estatais. C, não precisa... A C está errado. D, são criadas por lei. Errado, porque elas são autorizadas por lei, e além de ser autorizadas, elas precisam fazer o registro. Bacana? Não estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. Errado, porque estão sujeitas sim à fiscalização do Tribunal de Contas. Gabarito da questão 10, letra B de bola. Questão 11. As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, perfeito, possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas aos órgãos estatais. Perfeito. Então, o que ele está falando? Que aqui tem a União, os estados, DF, município, criando uma outra pessoa, que aqui nesse caso vai ser uma autarquia. Então, ele destaca aqui que a criação vai ser feita por lei específica, com base no artigo 37, inciso 19. Mas entenda que não há a subordinação. Há de existir apenas aquilo que eu chamo de vinculação.
Bacana? Então a questão 11 pode marcar no seu gabarito que ela está o quê? Correta. Questão 12. A descentralização. Aí aqui você já grifa. Tá vendo aqui o CE? Falou descentralização, já coloca criação de entidades. Então, se ele está criando entidades, significa que ele está criando uma outra pessoa. Agora, se ele falasse desconcentração, significa que ele está criando entidades ou ele está criando órgãos? Está fazendo a criação de órgãos. Então, se ele está criando órgãos, lembra aquela piadinha, né? Você está fazendo a mãozinha, você está fazendo o pezinho, tá? Você está fazendo o ouvidinho, está fazendo a boquinha, está fazendo até o membro do cara. Então, aqui você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Criação de órgãos, você lembra que é desconcentração. Criação de pessoas, aí é entidades. E se é criação de entidades, é uma repartição externa. Se é uma criação de órgãos, é uma repartição o quê? É uma repartição o quê? Interna. Grava isso que você não erra. Vamos olhar o que afirma a questão. A descentralização consiste na distribuição interna. Olha só. A distribuição interna é criação de órgãos. É a desconcentração. Consequentemente, a questão 12 já pode marcar no seu gabarito que o item está o quê? Errado. Bacana? Pessoal, segura aí, não sai daí, que é um intervalo de 3 minutinhos, 4 minutinhos no máximo, e eu já volto.